Olá pessoal, muito bom ter você aqui conosco e hoje é uma aula especial. Hoje uma aula extremamente especial, nós vamos falar sobre o tema que está aí na tela, que é incerteza de medição para iniciantes. Olha só, é uma aula muito importante, porque nós já estamos fechando a metodologia de avaliação de incerteza de medição nesse curso. Fique atento, fique ligado conosco, fique até o final dessa aula, porque você vai aprender bastante coisa interessante aqui. Lembrando que esse material didático possui um código de rastreamento criptografado, e esse material pertence à CCT. Qualquer divulgação dele de forma indevida, você estaria infringindo aí as leis de direito autoral, ok? Lembrando que CCT está em Florianópolis, né, pessoal? E meu nome é Gilberto Fidelis, como está aí na tela. Lembrando que o CCT é uma empresa especialista em treinamento e consultorias e divulgação de material, publicação, né, de conteúdo na área de metrologia e também na ISO 17025. Está aqui o nosso telefone, nosso WhatsApp. Onde estou passando o mouse agora, o nosso telefone de contato, e aqui 2 e-mails de contato, caso vocês queiram fazer contato conosco, ok? Lembrando que o CCT tem 8 livros publicados até a data de hoje, e um desses livros estamos usando bastante aqui nesse curso, que está aí na tela, que é o curso Incerteza de Medição para Iniciantes, onde você pode adquirir através da nossa livraria virtual, ou através desse e-mail, publicacões@cct.com.br. Se você gosta do assunto, como a gente aqui, né, você pode então fazer, a gente recomenda você fazer o curso de incerteza de medição e calibrações, medições e ensaios, se inscrever nele através aqui também da nossa loja virtual, que também onde eu estou passando o mouse, ok? Então são várias opções para você crescer na área de metrologia, crescer nessa área de avaliação de incerteza de medição e se tornar cada vez mais um especialista, porque esse é um item extremamente importante para quem quer trabalhar na área de metrologia, seja em qualquer área, né? Seja então qualquer área aí da metrologia. Vamos à nossa aula de hoje? Olha só. Na aula passada, na aula número 9 desse curso de incerteza de medição para iniciantes, nós falamos para vocês de como combinar a incerteza de medição. Falamos para vocês que a gente pode usar a regra de número 4, ou a lei de número 4, que é a soma linear de incerteza. Mostramos também para vocês na regra ou na lei, na terceira lei de combinação de incertezas, que é a soma quadrática de incertezas. Chegamos a dar exemplos lá, tá certo? E falamos também para vocês que a incerteza padrão combinada, que é o que nos interessa, aí estão as duas equações pela quarta lei à esquerda e na terceira lei do lado direito, que a incerteza combinada, ela fornece um intervalo cuja probabilidade de a gente encontrar o valor medido dentro desse intervalo é de somente 68%. Ou seja, a probabilidade de abrangência, como estamos aí passando o mouse, é de 68%, ok? Por isso que ela é chamada então de incerteza padrão combinada. Padrão porque ela está na probabilidade de 68% e incerteza padrão combinada aqui é porque é o resultado da combinação de várias componentes de incerteza de medição. E falamos para vocês, chamamos a atenção agora aqui de novo, que todas as componentes de certeza ali na nossa equação, seja pela quarta lei ou pela terceira lei, todas estão representadas pela letra U minúsculo, né? Pois todas são componentes de incerteza padrão, ou seja, todas têm probabilidade de 68%, de probabilidade, e só nessa condição que nós podemos combinar, na verdade, né, todas essas componentes de incerteza, ok? Tá certo? Então hoje nós vamos avançar falando um pouquinho mais aí sobre a nossa incerteza de medição, vamos então chegar onde a gente quer, que é na nossa incerteza de medição expandida, mas para chegar lá a gente precisa definir ainda alguns conceitos bastante interessantes, portanto fique ligado aí conosco. Olha só, nós não falamos ainda, né, não mostramos para você, mas está aí o livro que deu origem a essa metodologia, que é o chamado Guia para a Expressão da Incerteza de Medição. A última edição é de 2008, ok? Então ele é muito conhecido como o GUM, né, o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição. Vocês podem baixar esse documento diretamente lá no site da CEGEC Inmetro, no site do Inmetro. Bom, mas esse livro aí a gente recomenda, esse guia a gente recomenda para quem está com insônia, vai para a cama, não consegue dormir, então você leva esse documento e você começa a ler, dá uma olhadinha nele que vai dar um sono.
vai dar sono, é um documento intragável, um documento que não é didático, por isso que basicamente ninguém usa ele, né? Todo mundo usa uma versão, digamos assim, otimizada, uma versão simplificada, um documento mais atualizado, um documento mais didático, mais fácil de entender, coisas do gênero. É o que nós vamos fazer aqui também, né, pessoal? Porque ninguém consegue entender esse documento. Bom, e nele tem alguns conceitos que a gente está dando aqui para vocês. E um conceito importante está aí ali em cima, né? O fator de abrangência K e incerteza de medição expandida, que são dois conceitos fundamentais para nós aqui nessa aula de hoje. Vamos lá então. Olha, o GUM, ou seja, esse guia para a expressão da incerteza de medição, ele reconhece a necessidade da gente fornecer um intervalo de abrangência com uma probabilidade de abrangência mais alta do que aquela dada pela incerteza combinada, ok? Voltando lá nas equações da incerteza combinada, a probabilidade que a gente chega é qual? 68% na combinação dessas componentes todas aqui. Seja 2, 3, 4, 5, 10 componentes, não interessa. Então essa incerteza combinada ainda não é a incerteza que nós queremos, ainda não é a incerteza que nós desejamos. Nós queremos chegar na incerteza chamada expandida. E por que nós chamamos de incerteza de medição expandida? Aí que vem o nome dela também, né? Porque essa incerteza que está aí combinada, ela está com probabilidade de apenas 68%. Então nós precisamos aumentar o intervalo, como diz aqui, né? O GUM, reconhece a necessidade de a gente fornecer um intervalo de abrangência com uma probabilidade de abrangência mais alta, porque dizer que, olha, o nosso valor da incerteza, aquele intervalo, né? Aquele intervalo de abrangência, ele engloba somente 68% de todos os possíveis resultados, é muito baixo, concorda? É como eu dizer assim para você, olha, você pode apostar nesse time aqui, mas você vai ganhar com somente 68% de probabilidade para você ganhar. Você vai dizer, puxa, mas é muito baixo. Então é a mesma coisa que acontece com a incerteza de medição. A gente não trabalha, a gente precisa dessa informação, a gente precisa da incerteza combinada, mas a incerteza combinada nos dá uma probabilidade do valor medido cair ali dentro daquele intervalo dado por ela só de 68%. O que a gente faz? A gente expande o tamanho do intervalo. E expandir aqui para nós significa o quê? A gente aumenta o tamanho do intervalo. Perceberam? A gente aumenta o tamanho do intervalo. Isso que é expandir a incerteza de medição. Então a gente passa de Uzinho para Uzão. Veja que a incerteza expandida ela é representada pela letra U maiúsculo, né? A gente disse na aula passada que Uzinho representa uma incerteza padrão ou uma incerteza padrão combinada, porque ela está na probabilidade baixa, que é de 68%. Então vamos lá. Está aí o conceito de incerteza expandida. Como é que a gente obtém ela? A incerteza expandida, que é Uzão, representado por Uzão, justamente para diferenciar ela da incerteza padrão, ela é obtida pela multiplicação daquela incerteza padrão combinada, que a gente acabou de ver na aula passada, por um fator chamado fator de abrangência. Esse fator de abrangência é representado pela letra K minúsculo. É assim que é mostrado lá, né, representado no isogram. Por isso que a gente está usando essa mesma terminologia, digamos, ou essa mesma forma de representar essas variáveis, tá certo? Então nós vamos sempre representar a incerteza padrão por Uzinho, nós vamos representar uma incerteza expandida por Uzão e o fator de abrangência por um K minúsculo e ainda em itálico. É assim que a gente deveria estar representando, tá certo? Esses conceitos aí, de incerteza expandida, incerteza padrão combinado e fator de abrangência. Então, olha só. Está aí matematicamente como é que nós chegamos na incerteza expandida. Vejam como é simples. A gente pega aquela incerteza combinada, voltando lá, né? Que a gente obteve ou usando a terceira lei, que é o mais comum, que nós vamos usar aqui nesse curso, ou usando a quarta lei. Como a gente já falou, pode usar a quarta lei, não tem nada errado, ok? Mas aqui no curso nós vamos usar a terceira lei e vamos fazer uma soma quadrática de incerteza. Cheguei na incerteza combinada, eu multiplico pelo fator K para chegar na incerteza expandida. O que eu estou fazendo? Quando eu multiplico um número por um número K, e esse K é maior que 1, o que vai acontecer com a incerteza? O intervalo da incerteza vai aumentar, na verdade. Você tem uma incerteza pequena, multiplico ela por um certo valor, e esse valor K é maior que 1, naturalmente o Uzão vai ser maior que o Zinho combinado. E é isso mesmo que quer dizer esse processo de usar o Uzão e o Uzinho, né? Uzão para incerteza expandida e o Uzinho para incerteza padrão. Agora a pergunta que vem, como é que a gente obtém esse K? Okay? E esse K, pessoal, assim, ó,
é uma variável estatística que eu já vou mostrar onde a gente vem. Bom, mas vamos tentar mostrar para vocês aqui, para você conseguir visualizar o que é que nós estamos fazendo no conceito de incerteza expandida. Nós temos uma incerteza combinada, que ela está aqui probabilidade de abrangência, nós já mostramos que a incerteza combinada é obtida a partir de, como diz o nome, da combinação de várias componentes de incerteza, certo? Então, cada uma das componentes, nós já falamos lá na primeira lei, na segunda lei, nós falamos na segunda lei da combinação de incertezas, que nós só podemos combinar incertezas quando todas estão à probabilidade de 68%. E que a incerteza combinada também vai nos dar uma incerteza a 68%. Então nós temos aqui uma distribuição normal como resultante, ok? Isso é muito importante, nós vamos falar daqui a pouquinho, ressaltar esse aspecto, onde nós vamos ter então uma incerteza combinada a 68%. Como eu falei antes, olha, dizer que agora o nosso valor medido está aqui dentro desse intervalo de menos o C até mais o C, e que a probabilidade do valor medido está aqui dentro é só de 68%, é muito baixo. O que é que a gente faz então? A gente aumenta esse intervalo. Aumenta esse intervalo como? Chegando naquela situação de pegar aquele uzinho C multiplicando por K. Então nós vamos aumentar a probabilidade daquela incerteza, que era uma padrão combinada, para uma certeza chamada de expandida. E nós vamos mudar a probabilidade de 68% para 95% aproximadamente. Mas, Gilberto, poderia ser outra probabilidade? Poderia. Você pode usar qualquer probabilidade de abrangência acima de 95% para definir incerteza expandida. Então, você pode usar qualquer probabilidade de abrangência para definir incerteza expandida. Nós aqui vamos trabalhar só a 95%, ok? Bom, então tá aí. Como é que nós chegamos na incerteza expandida U? Duas coisas importantes. Primeiro, bota na sua cabeça que a distribuição de probabilidade da incerteza expandida é aproximadamente normal. Então, quando nós combinamos, existe até um teorema na estatística chamado teorema do limite central, que diz o seguinte, que quando nós combinamos várias componentes de incerteza, mesmo que cada um tenha a sua distribuição diferente, por exemplo, uma tem distribuição retangular, a outra tem distribuição normal, a outra tem distribuição, sei lá, triangular, a outra tem não sei o que mais, não interessa. No final, quando nós combinamos todas essas componentes, nós vamos chegar numa distribuição muito próxima de uma normal. É verdadeiramente uma normal? Não, mas nós vamos admitir aqui nesse curso que ele é uma normal, ok? Tá certo? Outro ponto importante, presta atenção, sobre a incerteza expandida U. Usamos aquele fator de abrangência K é obtido na tabela da distribuição T de Student para a probabilidade de abrangência que nós queremos, que é o P. E nós vamos usar, como a gente falou aqui, né, geralmente a probabilidade de 95,45%. Então, esse fator de abrangência K é um parâmetro estatístico que sai de uma tabela. Ah, onde é que eu consigo essa tabela? Onde que eu consigo essa tabela, Gilberto? Está aí na sequência, tá vendo aí, ó? Ok? Então vejam que está aí a tabela do fator de abrangência K para a probabilidade de 95,45%. Você vai achar aí na internet, você vai achar em livros de estatísticas, tabelas dessas com probabilidade de 90%, 96%, 97%, 97,8%, 99,7%, etc, etc, etc. Para várias probabilidades. Mas nos interessa somente usar a probabilidade de 95%, ok? Aproximadamente. Então, vejam que o valor do K depende de um outro parâmetro chamado de graus de liberdade. Vou repetir. Veja que o parâmetro K, o valor de K, depende de uma outra, certo? De uma outra variável chamada graus de liberdade. Ok? E tem um parâmetro aqui chamado grau de liberdade, que é esse que nós usamos efetivamente para determinar o K. Nós já vamos mostrar um exemplo, olha só. Mas, por exemplo, se você tiver um grau de liberdade igual a 10, o valor de K é 2,28. Se você chegar num grau de liberdade igual a 100, o valor de K vai ser 2,025. Se você chegar num grau de liberdade igual a infinitos, você vai ter que o K é 2. É assim que se faz a escolha. Bom, vamos ver agora, vamos tentar comentar para vocês o que é esse grau de liberdade, né?
Esse grau de liberdade é um termo que na estatística ele é um pouco assim complicado da gente entender. A gente tirou, na verdade, os estatísticos, imagino eu, tiraram, ou há uma semelhança aí de conceito com o conceito que se usa muito na mecânica. Por exemplo, uma porta. Quando você vai abrir uma porta, você só tem um grau de liberdade, que é a rotação dela em torno dos eixos. Se você quiser puxar uma porta para a direita, puxar uma porta para a esquerda, ela não vai, ela não se movimenta, porque os graus de liberdade em x, y, foram cortados, foram eliminados através da dobradiça. A dobradiça elimina 2 graus de liberdade, sobrando apenas o de rotação em torno de um eixo. Isso seria o grau de liberdade na mecânica. Agora vamos ver o grau de liberdade na estatística para você entender um pouquinho e não ficar assim, mas o Gilberto falou em grau de liberdade e não comentou nada sobre o assunto, né? Vamos lá. O que são então esses graus de liberdade? Olha só, eu vou explicar aqui o grau de liberdade de uma média para você entender mais ou menos o que ele significa, ok? Já que nós vamos usar bastante isso. Grau de liberdade, como está aí na tela, é uma parte integral de análise estatística. Então é muito utilizado em análise estatística, como é nosso exemplo aqui, que nos ajudam a estimar ou a fazer conclusões, inferências, conclusões sobre os parâmetros populacionais com base em uma amostra. Então estou estudando uma amostra, estou fazendo poucas medições, 5 medições, 10 medições, e eu quero tomar uma decisão baseada como se eu fizesse, por exemplo, um grande número de medições. Mas na prática eu não faço. Eu faço poucas medições. Ok? Então eu consigo tirar algumas conclusões estatísticas com uma amostra limitada e chego à conclusão sobre uma população, ou seja, como se eu tivesse feito muitas medições. Um exemplo talvez que ajude aqui você a entender um pouquinho sobre o que é grau de liberdade. Olha só, vamos lá. Vamos ver se ajuda um pouquinho isso aqui. Em um cálculo, os graus de liberdade eles representam o número de valores que podem variar livremente. É o caso da porta que eu falei para vocês, né? Naquele caso da porta que eu falei para vocês, nós eliminamos 2 graus de liberdade. Nós só temos um movimento livre, que é o de rotação. Ok? Então nós só temos 1 grau de liberdade quando nós movimentamos a porta. Isso desde que ela esteja fixa lá no quarto, lá na parede. Para ilustrar, imagine pessoas ocupando uma sala de aula. Lá naquela sala de aula tem 30 lugares. Aí vai chegando o primeiro aluno. O primeiro aluno, olha lá, tem 30 lugares, ele escolhe sentar onde ele quer. O segundo aluno, a mesma coisa. Ele escolhe sentar onde ele quer. O terceiro aluno, a mesma coisa. Chega o 10º aluno, ainda tem 21 cadeiras para ele sentar. Certo? Ele escolhe a cadeira que ele quer. Chegou o 20º aluno, tem 11 cadeiras para ele sentar. Ele vai escolher onde ele quer sentar. Chegou o 29º aluno, ainda tem 2 cadeiras para ele sentar. Ele pode escolher qual da cadeira ele quer sentar. Agora chegou o 30º aluno na sala de aula, ele não tem mais escolha, só tem uma cadeira para ele sentar. Ou seja, ele não tem mais liberdade. Acabou a liberdade dele, de escolha. Perceberam? Isso que é o grau de liberdade. Então, as primeiras 29 pessoas, elas têm escolha de onde se sentar. Mas a 30ª pessoa, que entrar, ela só pode ocupar o único assento que vai estar livre para ele, vai estar restando lá para ele, perceberam? Então, da mesma forma, se você calculasse a média de uma amostra de 30 alunos, você pega a média lá da prova de 30 alunos, ok? Os primeiros 29, os resultados são, você já tem a média, Você já tem a média. Então, imagine você pegar, então, o resultado da média desses 30 alunos. Ok? Média pode ser de uma prova, pode ser da altura entre eles, pode ser, etc, etc. Do que você imaginar. Você já tem o valor da média. Ou seja, 29 dos primeiros resultados que você vai obter são livres. Agora, o 30º vai ter que ser um número que feche com aquela média. Perceberam? Então, você pode ter 29 valores independentes, mas o 30º valor vai ter que ser um número que feche com aquela média. Senão não vai dar aquela média que você deseja. Portanto, ao estimar a média com 30 valores de uma única população, os graus de liberdade são apenas 29. Esse é o exemplo da nossa incerteza aí do tipo A, da nossa média, Certeza, componente da incerteza da média, do tipo A. Nós vamos ver já na sequência que a gente diz que o grau de liberdade dela é sempre n-1. Ok? Vamos lá na sequência. Bom, isso aqui é para ilustrar para vocês o que é grau de liberdade. Agora, qual é o grande problema dessa história toda, Gilberto? É que nós combinamos várias componentes, ok? Mas vamos ver então. Vamos pegar um caso aqui de 3 exemplos de componente de certeza
E aqui já tem a ver com a metodologia de avaliação de incerteza. Presta atenção, olha só. 3 exemplos, que é basicamente o que você vai precisar aí em 99,9% de todos os casos de avaliação de incerteza de medição. Se a sua componente de certeza for aquela da média, como a gente acabou de falar ali, ou também chamada de incerteza tipo A, ou chamada de repetibilidade, é um termo muito usado por muita gente. A distribuição de probabilidade nós já vimos que é a normal, ok? Porque nós estamos fazendo várias medições, nós mostramos isso lá na primeira aula, depois repetimos isso mais para frente nas outras aulas, que o resultado de várias medições dá uma distribuição normal. E o valor do grau de liberdade, ok? Essa coluna valor do grau de liberdade vai ser sempre n-1. Então, quando eu estou estimando a incerteza da média, ok? Nós vamos ter sempre uma distribuição normal para ela, assumir para ela uma distribuição normal, com n-1 grau de liberdade, onde ele é o número de valores utilizados para estimar o desvio padrão das medições. Como a gente falou agora há pouco no exemplo, se eu fiz 30 medições, tiro uma média, eu vou ter 29 graus de liberdade, tá certo? Então tá aí. Primeira situação bastante comum, nós vamos usar bastante aqui no curso. Segundo caso, uma incerteza expandida que está relatada lá no certificado de calibração. Também vamos assumir para ela uma distribuição normal, dá para mostrar que ela é normal, e o grau de liberdade dessa incerteza, ela depende do que está relatado lá no certificado de calibração. Ok? Corresponde àquele grau de liberdade que está relacionado com aquela incerteza de medição expandida lá do próprio relatório. Tá certo? Então, essa informação do grau de liberdade, ela tem que estar obrigatoriamente também declarada junto com a incerteza nos certificados de calibração. Você já deve ter visto isso em algum caso, nós mostramos aqui exemplos para você. Vamos ver agora a última situação muito comum, que é a chamada resolução. Resolução e todas as demais componentes. Que todas as demais componentes são essas, Gilberto? É a deriva com o tempo, efeitos do ambiente, ok? A não linearidade e assim por diante. Todas aquelas outras componentes que nós já falamos para você, e nós vamos aí usar exemplos mais para frente. Fique tranquilo, na aula número 12, nós vamos fazer um exemplo completo de avaliação de incerteza de medição. Bom, resolução, você já sabe, né? Nós já falamos para você que a melhor distribuição de probabilidade, tipicamente, é a retangular. Para todas as demais componentes de certeza, tirando a incerteza expandida que é relatada no certificado de calibração. E também a incerteza da média, nós vamos assumir sempre uma distribuição retangular. E aqui vocês vão ter que acreditar na gente, né? Como dizia lá o Zagallo, vocês vão ter que engolir. Né? Dá para mostrar isso matematicamente, é uma definição longa, mas que o grau de liberdade de uma distribuição retangular é infinitos. Ou seja, são infinitos graus de liberdade. Então vejam bem, essa tabelinha é muito interessante. Nós vamos usar bastante ela aí, e você também vai usar, porque não vai fugir disso aqui, ok? Esse aqui é basicamente um grande exemplo aí do que nós vamos fazer daqui para frente na nossa avaliação de incerteza de medição. Vamos lá, olha só. Nós já definimos então o grau de liberdade. Agora, lembra-se que a gente está combinando várias componentes de incerteza. E aí, Gilberto, quando eu combino várias componentes de incerteza, como é que fica o grau de liberdade? Se cada uma das componentes tem o seu grau de liberdade. Se eu combino tudo aquilo, o que vai dar? Certo? Essa é a pergunta. Então aí que entra o conceito de graus de liberdades efetivos. A realizar uma análise de incerteza, você avalia e combina várias componentes. Tá vendo? Você avalia e combina várias componentes de incerteza. E cada uma delas é caracterizada por distribuição de probabilidade, como a gente viu ali atrás, né? Uma tem distribuição normal com n-1 grau de liberdade. Outra tem a distribuição normal com o grau de liberdade relatado no certificado. O outro é a resolução, por exemplo, que tem infinitos graus de liberdade. E daí? O que vai dar a combinação disso aqui, pessoal? Vai dar n-1 grau de liberdade? Vai dar infinitos? O que vai dar? Aí é que entra o conceito, então, de grau de liberdade efetivos. O que é grau de liberdade efetivos? Como diz a música lá, trocando em miúdos, né? Trocando em miúdos, vai ser aquele grau de liberdade que representa a combinação de todas aquelas componentes de incerteza. Ok? Quando você, quem é da área aí, talvez de elétrica, né? Quando a gente combina resistores, a gente acha uma resistência equivalente. Quando a gente combina capacitores, a gente acha um capacitor ou uma capacitância equivalente, não é verdade? Aqui é algo semelhante, tá?
é um número que representaria aquela mistura lá. Então, tipicamente, esse processo de combinação, né, de incertezas faz com que os graus de liberdade da incerteza combinada sejam, portanto, uma combinação também dos graus de liberdade de todas as componentes que são utilizadas para estimar a incerteza combinada. Ou seja, como é que a gente estima agora, então, esse grau de liberdade efetiva? Aí entra uma equação que foi desenvolvida por Welch, ok, que está aí agora à direita. Gilberto, essa equação é muito complicada. Não é, e nós vamos mostrar para você detalhadamente como usar essa equação aí. Mas ela diz o seguinte, olha, o grau de liberdade efetivo é a incerteza combinada na quarta, dividido pelo somatório de todas as incertezas padrão, divididos pelo seu correspondente grau de liberdade. Bom, está aí a equação um pouquinho detalhada, né? Esse símbolo aqui representa um somatório, então está representado aqui, seria a forma mais fácil da gente entender isso matematicamente. Não se assuste, não se assuste. Nós já vamos dar um exemplo já na sequência, você vai ver que é mais trabalhoso do que complicado. Tá certo? Realmente é. Vamos lá, olha só. Vamos ver então um exemplo. Pegamos aqui um exemplo rapidinho para a gente... já estamos entrando na metodologia, na verdade, de incerteza e medição. Imaginem vocês que nós estamos fazendo a medição de uma massa, ok? Estamos fazendo uma medição de uma massa com a balança. E nós vamos considerar aqui somente 3 componentes de certeza. Então aí, ó, a incerteza da média, o tipo A, ok? Que é aquela, aqui nós fizemos 3 repetições, tá bom? Nós fizemos 3 repetições, onde nós vamos ter grau de liberdade igual a 2. Lembrando que para tipo A nós temos grau de liberdade igual a n menos 1. Então nós vamos ter, se nós fizermos 3 repetições, nós vamos ter 2 graus de liberdade. E está aqui o valor da incerteza. Tá certo? Aqui nós não estamos mostrando como a gente chegou nela, mas isso aí a gente vai ver nos outros exemplos também que seguem. Está ali o valor da incerteza padrão. Vejam que é uzinho, ou seja, essa incerteza está aqui, probabilidade 68%. A outra componente que a gente está usando aqui é a incerteza da calibração do equipamento de medição. Está aqui o valor dela, saiu lá do certificado, já transformamos para a incerteza padrão, estamos chamando de uzinho 2, e tem lá o certificado, diz que são 10 graus de liberdade. E a outra componente que a gente está usando, nessa combinação de 3 componentes, é a incerteza devido à resolução do instrumento de medição, que a gente chegou à conclusão que ela é 0,0577 gramas, estamos chamando de uzinho 3, e, como a gente viu ainda há pouco, ela tem infinitos graus de liberdade. Ok? Bom, nós queremos 2 coisas aqui. Nós queremos, na verdade, o K, nós queremos a incerteza combinada, ok? Para poder, então, chegar no valor da incerteza expandida. Então, veja bem, o que nós queremos aqui? Nós queremos chegar no valor de K, nós queremos chegar na incerteza combinada e chegar no valor da incerteza expandida dessa medição. Então, esse é um exemplo que já vai basicamente aqui mostrar para você como chegar na incerteza de medição expandida. E é um exemplo bem interessante. Fique ligado, preste atenção, olha só. O que nós vamos fazer agora? Primeiro ponto, chegar na incerteza combinada. Para chegar na incerteza combinada aqui, pessoal, nós vamos combinar essas 3 incertezas. Nós vamos combinar, então, essas 3 componentes de incerteza que estão aqui, como? Usando a quarta lei. Ó, soma quadrática, ok? Pega a primeira componente de certeza elevada ao quadrado, mais a segunda componente de certeza ao quadrado, mais a terceira componente de certeza ao quadrado, tira a raiz quadrada disso tudo, nós vamos chegar ao valor da incerteza combinada. Mas essa incerteza combinada, não se esqueça que ela está em que probabilidade? Essa incerteza combinada, ela está na probabilidade de apenas 68%. O que nós temos que fazer agora com ela? O que nós temos que fazer com ela agora? Expandir essa incerteza. Nós vamos expandir essa incerteza, transformar então para a incerteza expandida. Como? Essa é a pergunta. Primeiro ponto é agora então achar o grau de liberdade efetivo aí da combinação dessas 3 componentes de certeza. Está aí o cálculo, veja só. Pegamos a incerteza combinada e levamos na quarta, embaixo é um somatório. Primeiro a componente de certeza elevada na quarta, dividido pelo grau de liberdade correspondente, que é 2. Mais a segunda componente de incerteza, 68% elevado na quarta, dividido pelo correspondente grau de liberdade, que é 10. Mais a terceira componente de incerteza elevado na quarta, dividido pelo grau de liberdade, que é infinito nesse caso. Resolvendo isso aqui, por isso que eu falei para vocês que é mais trabalhoso,
né, de Q complicado, isso vai chegar a 11,5 graus de liberdade. Por que nós chegamos no grau de liberdade efetivo? Para a gente escolher o K. Para a gente poder fazer K vezes o C e chegar na incerteza expandida, que é onde a gente quer. Bom, agora a gente precisa ir lá na tabela do T de Student, a tabela do fator K. Veja, nós chegamos que 11,5 grau de liberdade. Nós não temos 11,5 grau de liberdade. Nós vamos 12 ou 11. A regra é, sempre joga para o menor grau de liberdade. Por quê? Porque você vai obter o maior K. Então, jogando para 11 graus de liberdade, você vai ter K igual a 2,25. Então, repetindo, nós chegamos que 1 grau de liberdade igual a 11,5, está aqui no meio. Joga para o menor grau de liberdade, porque você vai ter o maior K. Aumenta um pouquinho a incerteza lá. Tá certo? Então, você vai ter K igual a 2,25. Voltando lá, então, no nosso exercício, nosso exemplo, nós vamos ter 1 grau de liberdade 11, que leva a gente a um K igual a 2,25, ok? Com esse K igual a 2,25, multiplicando ele pela incerteza combinada, que é 0,0457, nós chegamos a uma incerteza expandida de 0,10 gramas, ou seja, uma incerteza agora que está na probabilidade que a gente quer, que é de 95% aproximadamente. Abrindo parênteses aqui, nós arredondamos a nossa incerteza expandida só para 2 algarismos significativos, ok? Por isso que nós jogamos para 0,10 gramas. Bom, eu não sei o que é algarismo significativo, Gilberto. Nós temos uma aula aí também gratuita no nosso canal falando sobre algarismos significativos. O Isogan, o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, diz que a incerteza de medição expandida, afinal, que nos interessa, expandida, deve ser relatada somente com no máximo 2 algarismos significativos, que é o que a gente fez aqui, tá certo? Então agora nós já chegamos na incerteza expandida. Como? Pegamos, combinamos essas 3 componentes de certeza. Primeiro nós transformamos tudo ela para 68%. Nós já mostramos numa aula como fazer isso. Todas estão aqui a 68%, com seus respectivos graus de liberdade, ok? Já que estão todas a 68%, todas na mesma unidade, primeira lei e segunda lei da combinação de incerteza, nós combinamos ela, usando a terceira lei da combinação de incerteza, soma quadrática. Com essa incerteza combinada, agora a gente pode determinar o grau de liberdade efetivo, usando a equação de Welch, ok? Com o grau de liberdade efetivo, nós vamos lá na tabela do K, selecionamos que o K nesse caso é 2,25, e aí nós temos então, podemos multiplicar esse K pela incerteza padrão combinada para chegar na incerteza expandida, que é onde a gente queria então. Vejam que a metodologia basicamente é essa aí. Nas próximas aulas, pessoal, o que nós vamos fazer? Olha só, na próxima aula nós vamos mostrar para vocês como usar essa planilha de incerteza de medição, que é a 11ª aula. E na 12ª aula, que é a última praticamente, imagino, nós vamos então dar um exemplo completo preenchendo essa planilha de incerteza aí. Por quê? Nessa planilha de incerteza está toda a metodologia de avaliação de incerteza de medição, ok? Então, pessoal, é isso aí. O que nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos na aula de hoje sobre o fator K, o que ele é, para que ele serve, onde é que a gente obtém ele. Nós também mostramos como chegar na incerteza de medição expandida, que é representada por usão. Nós mostramos para vocês o que é grau de liberdade, como chegar no grau de liberdade efetivo, como selecionar o valor de K, e também demos ali no finalzinho um exemplo de determinação da incerteza de medição combinada, dos graus de liberdade efetivos e também da incerteza de medição expandida, ok? Foi isso que nós vimos nessa aula. E esse curso gratuito de incerteza de medição, ele continua na aula número 11, provavelmente aí na semana que vem aqui no canal do CCT Metrologia e Qualidade. E se você, perdeu alguma aula, ficou meio perdido, reveja essa aula e também reveja as aulas anteriores, ok, pessoal? É isso aí. Muito obrigado. Dê o seu like se você gostou e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e fique ligado aí no nosso canal com sempre muito conteúdo sobre sobre metrologia e sobre a norma ISO 17025. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção.